Seja bem-vindo à nossa 6ª aula de Direito Constitucional e hoje nós vamos abordar o chamado constitucionalismo romano. Esse direito constitucional antigo foi disseminado pelas fases real, republicana e imperial no período entre 753 a.C., desde a fusão de aldeias às margens do rio Tigre, e a fundação de Roma, e 395 d.C., até o falecimento de Teodósio e a divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. É exteriorizado pela centralização com o reconhecimento do poder político uno e indivisível, cuja plenitude poderia ou deveria ser atribuída a um detentor chamado de príncipe, sem embargo da repartição entre o direito público, o direito de voto e o de acesso aos cargos públicos, e o direito privado, o direito de casamento legítimo e o de celebração de atos jurídicos. A República Romana, do século V a II a.C., também foi palco importante para o amadurecimento das ideias constitucionalistas, sobretudo em razão de haver instituído um sistema de freios e contrapesos para dividir e limitar o poder político. Em Roma, com a instauração do governo republicano, o poder político passou a sofrer limitações, não propriamente pela soberania popular ativa, mas em razão da elaboração de um complexo sistema de freios e contrapesos entre os diferentes órgãos políticos. Dessa forma, o processo legislativo ordinário romano era de iniciativa dos cônsules, que redigiam o projeto. O projeto passava em seguida ao exame do Senado, que o aprovava com ou sem emendas, para ser finalmente submetido à votação do povo, reunido nos comícios, de forma a aprovar ou recusar a aprovação desses projetos. Em Roma, a palavra constitutio teve grande importância, já que é efetivamente daí que provém constitutio ou constitutiones, um vocábulo que deu origem ao termo Constituição. Passou a ser usada no Império do Ocidente, em Bizâncio, e nos novos reinos europeus, e significa pôr, colocar, levantar, constituir, construir, fundar. Com o tempo, constitutio passa a indicar um ato legislativo em geral ou seu resultado. A República Romana foi marcada pelos conflitos sociais envolvendo a plebe e os patrícios, ocorridos entre os séculos V e III a.C. Os patrícios necessitavam dos plebeus nas atividades econômicas e militares, e por isso cederam às suas exigências, aceitando que tivessem representação o tribuno da plebe. Esses tribunos podiam vetar leis que considerassem contrárias aos interesses dos plebeus. Por volta de 450 a.C., foram criadas as Leis das 12 Tábuas, as primeiras leis comuns a todos. Porém, continuava a escravidão por dívidas e a proibição de casamento entre patrícios e plebeus. Em 445 a.C., a plebe conseguiu a aprovação da Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre pessoas dessas duas camadas sociais e, pela Lei Licínia, foi abolida a escravidão por dívidas. Mas as lutas continuaram e os plebeus conquistaram o direito de participar do consulado. A partir daí, havia um cônsul patrício e outro cônsul plebeu. Em 287 a.C., a plebe mais uma vez impôs aos patrícios que as leis aprovadas pela Assembleia da Plebe fossem válidas para todo o Estado. Era o plebiscito ou decisão da plebe. As constituciones são os instrumentos que estabilizam o direito, e esse passa a ser o instrumento típico da burocracia imperial. Constituciones significa o arsenal jurídico do império. Na linguagem jurídica romana, a expressão constitutiones, princípio, indicava os atos normativos do imperador dotados de eficácia superior a quaisquer outros. Porém, deve notar-se que,
Primitivamente, no século I, as constituições imperiais tinham apenas um valor jurídico de ordem prática e que só a partir do século IV é que elas passaram a ser a única fonte de direito a ser considerada sagrada.